casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos para o céu, aleluia, nós cremos no céu e nós vamos morar com Jesus. Aquele que crer nele. Não existe lugar só para 144 mil. Sabe o que os testemunhas de Jeová falam acerca de Jesus? Que ele não é Deus. Ele foi criado como são criados outros homens. Ele é filho de Deus. Deus só chamou Jesus para ser sócio dele. Engraçadinho, né? Jesus foi criado como qualquer outro. Não acreditam na obra salvífica de Cristo. Cristo não tem poder de dar salvação. Ele é apenas um coautor. Alguém que Deus criou e chamou para se associar a ele para fazer as coisas. Não dá, irmão. Não dá para trocar Jesus por testemunhas de Jeová. Não dá para trocar Russell pela palavra de Deus. Há duas doutrinas que se assemelham. Elas se assemelham. É o teosofismo e o espiritismo kardecista. Ambos usando palavras diferentes acerca de Cristo. Ambos. Para o teosofismo, né? Theo, Deus, Sofia, sabedoria. De sabedoria não tem nada, de Deus muito menos ainda. Esse aí foi fundado em 1875 por uma russa, Helena Blavatsky. E ela fala da lei do karma. A reencarnação, a mesma coisa, só que é a lei da causa e efeito, a lei do karma. Você hoje é consequência de alguma vida passada. Para o teosofismo, eles falam que o indivíduo passa por vários karmas até chegar no nirvana, que é o fim dos karmas, e ser um Mahatman, homem perfeito. Eles dizem então, eles colocam Buda, Maomé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e mais alguns outros como Mahatmans, homens perfeitos. Para a visão teosofista, que é o movimento precursor de nova era, o fim é que tudo é Deus e Deus é tudo. Isso é, você também é Deus, porque se você pode se aperfeiçoar e se você pode se salvar, você também é Deus. Não tem nenhum tratamento especial para Jesus. Abraão, Moisés, Buda, todo mundo está no mesmo pé. E você amanhã poderá também, através de sucessivos karmas, chegar a ser um Mahatman, um homem perfeito. Eu vou explicar isso aqui para você já já. Para os kardecistas, só que nesse início, eles não usam nirvana, nem karma, nem Mahatman, mas eles usam o aperfeiçoamento. Jesus é um espírito de luz aperfeiçoado, que chegou na mais alta esfera de perfeição, e que você também um dia poderá chegar lá, através de sucessivas reencarnações, não é? Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Sucessão de vidas em um mesmo espírito. É o significado de reencarnação, que é a mesma coisa que o karma do teosofismo. Voltando lá para o teosofismo, eles dizem também, só para a gente poder, eu já vou chegar aqui no karma e na reencarnação, porque se você não destruir essa doutrina, você deixa vulnerável Jesus. Jesus então é um espírito de luz, evoluído, aperfeiçoado. Mas o teosofismo, ele diz que a raça humana tem 18 milhões de anos, a história da raça humana, e que existem troncos e subtroncos e subraças. Eles também se assemelham com a teoria da evolução de Darwin. Eles se assemelham. Número 1, todas as vezes que uma religião ou que alguém der um dado histórico acerca de alguma coisa, a arqueologia, a antropologia, ela vai pesquisar a minha informação histórica
para ver se eu estou falando a verdade ou não. Então, quando o teosofismo diz que a história da humanidade tem 18 milhões de anos, as ciências biológicas, antropológicas, sociológicas, arqueológicas vão investigar essa informação. Não existe uma prova científica de que a história da humanidade tenha 18 milhões de anos. Já começa vocês a botar essa teoria como fundamento da sua fé de lado. Depois eles dizem que a raça humana tem troncos e subtroncos, isso é, o homem veio se desenvolvendo, como a teoria da evolução afirma. Só que, em 1859, Darwin traz a teoria da evolução. Mas em 1856, um homem chamado Mendel, ele descobre o código genético. Isso foi abafado porque 3 anos após veio a teoria da evolução, que passou a ser a coqueluche do mundo. Mas a prova científica de Mendel, onde ele descobre o código genético, o que é o código genético? O código genético é a característica única que existe em cada espécie. O código genético diz o seguinte, que as características genéticas de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Eu explico para você. Gato só pode dar gato. Cachorro só pode dar cachorro. Girafa só pode dar girafa. Homem só pode dar ser humano. Se você cruzar espécies diferentes e nascer um animal, que é possível, você pode até cruzar um gato com um cachorro, pode, é difícil, mas pode. O ser que nascer do cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Que coisa tremenda. A Bíblia diz, cada um segundo a sua espécie. Mendel descobre o código genético em 1856. E a Bíblia já fala nele há mais de 4.000 anos. Quando Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu uma lei. Cada um segundo a sua espécie. Características genéticas de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Significa que macaco sempre foi macaco. Homem sempre foi homem. Cachorro sempre foi cachorro. Ah, que você era um macaco, depois passou para um camarada que era meio homem, meio macaco, e depois passou para um mais homem do que macaco, e depois foi diminuindo o macaco, foi sendo mais homem. Não existe isso. Não existe prova científica. Isso é teoria, e vai sempre ser teoria da evolução, porque Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder e as criou completas. E tem mais um dado para você. Aí você vai vendo como é que não dá para você botar o teosofismo como fundamento da sua fé. Ele está fundado em mentira, em teoria. E tem mais um dado, irmãos. Interessante esse dado. É considerado por todas as cadeiras científicas que o maior intelectual vivo no mundo. Quem é o maior intelectual vivo no mundo? Quem é o camarada? Por exemplo, Einstein, no passado, na época dele, ele foi considerado, quando ele estava vivo, o maior intelectual vivo naquela época. Mesma coisa aconteceu com Newton. Mas hoje, quem é o maior intelectual vivo no mundo? Por todas as escolas científicas, as revistas especializadas, o maior intelectual vivo no mundo chama-se Noam Chomsky. Ele é um psicolinguista. Ele é considerado o maior intelectual vivo no mundo. Aproximadamente 3 meses atrás, o jornal O Globo publicou uma matéria no seu 2º caderno sobre ele, eu estava até lendo. Ele é considerado, então, o maior intelectual vivo no mundo. O que Noam Chomsky fala? Ele afirma:
Ele é um judeu, não podia ser, né, diferente, né? Judeu não é brinquedo não, né?